O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, diz que quem trata das eleições são as forças desarmadas. Fachin também afirmou, abre aspas, a Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja. Alfredo Scaff, vou começar com você. O que você achou dessa afirmação do ministro Edson Fachin? Forças desarmadas, vamos começar com esse tema. Boa noite a todos, primeiramente. Olha, eu acho que foi um exagero de retórica, né? Acabou fazendo um trocadilho que não tem nada a ver. Na verdade, as Forças Armadas, elas querem, na verdade, somar com a transparência do procedimento. Foram convidadas pelo TSE. E o que eu acho mais legal em tudo isso é que toda essa discussão, pelo aumento de transparência, pelo aumento de segurança, acaba deixando o TSE cada dia com mais responsabilidade. Porque todo mundo sabe que a responsabilidade pela eleição é do Tribunal Superior Eleitoral, é da Justiça Eleitoral. Aliás, Justiça Eleitoral que só existe no Brasil. Os juízes acabam virando, né, se transformando em juízes eleitorais na época da eleição. Então, eu acho que tudo vai dar certo, tenho absoluta certeza que todos são muito responsáveis, mas a declaração do ministro Fachin foi uma cutucada desnecessária, até porque ninguém colocou arma na mesa para conversar sobre a eleição e as Forças Armadas protegem tanto toda a sociedade, toda a nossa fronteira. As Forças Armadas querem colaborar. Eu acho que é por aí. Você concorda, Pietra? Até porque é previsto em Constituição, né? Sim, que as Forças Armadas façam a segurança das eleições. Exatamente. Então, está acontecendo uma briga aí meio surreal, né? Fora de contexto. E ao meu ver também é claramente um ataque também à base do presidente Bolsonaro, né? Que todo mundo sabe que é armamentista, defende todos esses valores. Então, é uma forma dele se opor aos valores e às crenças da base conservadora, né? Então, quando ele fala em desarmada, a gente já sabe o que ele quer dizer com isso, né? Pois é. Eu vou, antes de jogar para você, Guilherme, eu queria fazer um apanhado. Queria saber se vocês concordam comigo ou não, que isso tudo tem a ver com a questão da urna eletrônica, com o voto eletrônico, né, que o presidente Bolsonaro é contra, gostaria que fosse revisto, e obviamente o TSE não é a favor, e aí fica essa briga dizendo que ele quer acabar com a Constituição e, enfim, transformar o Brasil numa ditadura, aquele papo que a gente já conhece. Guilherme, como é que fica essa situação, essa briga quase sem propósito, meio surreal entre o TSE e o presidente do Brasil eleito? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Carla. Quero cumprimentar os meus companheiros de bancada aqui. Boa noite a todos que nos assistem. O ministro Fachin, eu acho que ele procurou desescalar um pouco essa situação de tensão. Ainda que ele não tenha sido muito feliz em mencionar forças desarmadas, ele tem buscado, né, trazer a questão para um consenso. O presidente Bolsonaro vem questionando, né, a lisura do papel da urna eletrônica, como você acabou de colocar. E faz 26 anos que nós estamos utilizando as urnas eletrônicas com transparência, com bastante lisura, né, sem qualquer intercorrência. O processo é todo transparente. A urna eletrônica vem garantindo, nos últimos 26 anos, eleições absolutamente limpas no país e transparentes, e elas são todas auditadas. Não, lisura é esse teu comentário, né? Como é que você me fala que as urnas são seguras nos dias de hoje? Porque, né? As urnas, elas não são ligadas em rede, elas são microcomputadores. Você tem 100% de confiança nas urnas. Então, eu tenho 100% de confiança nas urnas. Passaram, então, tanto que elas elegeram... auditável? Se elas são seguras, qual o problema da pessoa ter uma comprovação do voto dela? Mas elas são auditadas. Você não recebe um comprovante do seu voto. Esse é o ponto. Porque elas não são programadas para, a cada voto, emitirem um recibo. Exato, mas eles estavam tentando passar essa mudança. Exato. Você concorda? E aí eles não quiseram que passasse. Por quê? Se era só um comprovante do seu voto, qual que é esse medo? Por que esses parlamentares não quiseram mas que não passasse? Se trata de medo, Pietra. O que se trata é o seguinte... Vai gastar papel? Não, acho que todo procedimento comporta aperfeiçoamento. E tanto que a Justiça Eleitoral, ela vem discutindo esses aperfeiçoamentos, inclusive com o partido do presidente Bolsonaro, que vem acompanhando a discussão a todo instante. Então, quando ele desenvolve um discurso que parece que justamente ele ou o partido, né, em que ele está naquele instante, está alijado dessa discussão, ele efetivamente não colabora para esse debate, não é? Então, o que a gente precisa é lembrar sempre que todos nós fazemos parte desse debate, todas as forças políticas fazem parte desse debate, inclusive ele, que representa uma força importante.
ele foi eleito nas últimas eleições, de acordo com o sistema vigente, a sua eleição não foi contestada, ele foi diplomado e no minuto seguinte ele questionou o próprio procedimento que o levou à eleição. Então, quer dizer, esse tipo de tumulto, né, que questiona todo o tempo o processo eleitoral não serve a um propósito maior, que é promover o debate democrático. Agora, desculpa te interromper, claro, Guilherme. Eu fui pesquisar, porque já falaram muito sobre fake news, né, em relação ao voto eletrônico, que era só aqui em mais 2 países. Eu fui pesquisar a fundo. Estava aqui procurando o nome do site internacional, idea.int. Tá? É um site a favor da democracia. E aí ele pesquisou no mundo inteiro o voto eletrônico e descobriu-se que 16 países efetivamente usam, né? Em mais de 170 países no mundo, 16, né? E um dado interessante é que a Holanda, a Irlanda, a Alemanha e o Reino Unido já testaram a urna eletrônica e perceberam que realmente não é um método seguro. O que muitos especialistas dizem também. Por quê? Vou te explicar, Guilherme. Você não tem uma auditoria humana depois da auditoria computadorizada, tá? É automático. Você vota, vai direto para o computador, não tem uma auditoria. Todo mundo diz que o correto, todos os especialistas, seria ter um papel para que depois pudesse ser feita essa checagem por pessoas, porque todo mundo sabe, se grandes empresas como Google e bancos são invadidos por hackers, você imagina um sistema de voto eletrônico. Justamente, não é incoerente ele ter sido eleito e ter contestado, porque não é uma questão pessoal, é uma questão realmente da institucionalização do voto eletrônico, que foi totalmente arbitrário. Mas, Carla, aqui, deixa eu só trazer uma sugestão e vocês debatem. O que vocês acham? Eu, como cidadã e brasileira, gostaria de sugerir um plebiscito. A população vote. Aliás, o plebiscito deveria ser muito mais usado no nosso país. Se é a favor ou não da urna eletrônica, ou então, para ser bem democrático, que eu gosto disso, os dois. Voto eletrônico e voto no papel. Não dá trabalho. Mas esse era o ponto. Não dá trabalho. A reforma era essa. A reforma não era para que se mudasse o método de voto. Era só para você ter uma comprovação em papel do seu voto. Então, você está falando daquela mini reforma eleitoral de 2015, mas, né? Carla, sabe o que Supremo acontece? Tribunal Federal disse que era inconstitucional, porque teve uma mini reforma eleitoral em 2015 e o STF decidiu que o voto impresso era inconstitucional porque ameaça a inviolabilidade do sigilo da votação e ainda favorece fraudes eleitorais. Carla, eu vejo da seguinte forma. A urna eletrônica, ela é irreversível. Nós não vamos nunca mais voltar no papel. O que a gente precisa é do aprimoramento. Então, por exemplo, você vota na urna eletrônica, sai uma impressão do seu voto com o seu QR Code. É como se fosse o seu blockchain. Aquele tijolinho travado no sistema é o voto de José, de Antônio, de Maria. Eu acho que é por aí que as coisas vão caminhar. E eu também gostaria de ressaltar que nunca na história do nosso país nós teremos uma eleição com tanta responsabilidade de transparência pelo TSE. Eu vejo, não que o TSE está em jogo, não, de forma alguma. Eu tenho absoluta certeza que tudo vai dar certo e que precisa ser provado pelo TSE, cada dia que passe, que a eleição é limpa, segura, transparente e pública. Alfredo. Porque imagine uma coisa, Carla, qualquer erro que tiver, tomara que não tenha, mas se tiver um milésimo de erro numa eleição em que se garante absolutamente tudo como 100% seguro e correto, vai cair o país. Não pode ter erro. Nós temos que torcer para tudo dar certo, porque se tiver alguma suspeita de alguma coisa mínima, cai a cidadania, cai a sociedade civil. Mas porque não tem como se comprovar, entendeu? Mas olha só, mas olha só, o que acontece é o seguinte, todos os votos de cada urna são auditáveis. A urna é auditável por si só. O que não é auditável, o que você está falando, é o voto individual nosso. Esse é o grande problema, é o escrutínio. Que você diz assim, cadê a publicidade do meu voto? Eu preciso chamar o André, esse é o grande questionamento. Porque a gente está sendo muito indelicado. André, esse é o problema de estar num link, estar no vídeo. Se você estivesse aqui ao meu lado, eu já teria falado com você. Qual é a sua opinião? Eu queria fazer só 2 contrapontos aí ao que o Guilherme colocou, né? Primeiro, eu não consigo entender como é que a fala do Fachin pode, de alguma forma, ajudar a distensionar, já que foram recados bastante indelicados para as Forças Armadas. E eu jurava que o processo eleitoral dizia respeito a todos os brasileiros, sem exceção, né? Independente da sua profissão. Então, eu não consigo entender como isso pode distensionar. Eu esperava que o ministro Fachin já tivesse abandonado mais essa parte de militância política e tivesse mais a postura de um ministro do Supremo Tribunal Federal,
que é uma postura muito menos militante, muito menos ideológica, aguerrida. Então, infelizmente, essa fala só faz tensionar ainda mais as expressões. A respeito da segurança ou não das urnas eletrônicas, eu acho que o discurso do Guilherme é um discurso extremamente equivocado, porque ele fulaniza o processo, né? Não é o presidente Bolsonaro, como se fosse só o indivíduo da presidência ali, que estivesse questionando. Há uma série de dúvidas levantadas por vários especialistas. É verdade. Do Congresso Nacional. Há questões extremamente relevantes a serem abordadas, e toda vez que se traz a crítica de o presidente Bolsonaro questiona a questão das urnas eletrônicas, parece que é alguma coisa muito pessoal e individual, quando é um processo sistemático de críticas ao sistema digital. E é óbvio que é um sistema que não é perfeito e que cabe sim melhorias e cabe sim contra-soluções aí de garantias, como o processo de impressão de voto analógico, como você mesmo disse. É verdade, André. Bom, para concluir esse assunto, só quero que vocês façam as pazes, ou não vai rolar as pazes? Não, Petra, você continua tendo a sua opinião bem contundente. Com certeza. Você quer falar mais um pouquinho de novo, só pra gente levantar a bola? É totalmente... Você quer esse assunto, cara... Você fica brava? Não. É que, tipo, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, entendeu? Eu prefiro que vocês falem sobre essas questões. Não, você sabe sim, Guilherme. Nós aqui, acho que muito do que o Alfredo falou é muito pertinente, não é? Ele ponderou que a urna eletrônica hoje é uma realidade irreversível, e eu concordo com ele. Isso não significa que não deva haver aperfeiçoamentos. E você tocou num ponto que é fundamental, a questão da participação social. Nós podemos, eventualmente, promover um plebiscito no país, mas isto precisa partir de uma mobilização da cidadania e não de segmentos políticos. Não é? De fato, se houver uma mobilização que leve à realização de um plebiscito com relação, não é, a aperfeiçoamento da urna eletrônica para impressão de comprovante de cada voto ou de alguma coisa mista, no sentido da urna, mais votação manual, porque hoje o processo, ele prevê o seguinte: a urna deu defeito, troca-se a urna. Ficou comprometido o funcionamento da urna, a votação passa a ser manual naquela sessão eleitoral. Então, quer dizer, há todo um procedimento previsto, tendo em vista sempre o sigilo do voto. Sim. Não é? Então, mas um voto feito no papel também tem sigilo, né? Exatamente. Mas em todos os lugares que nós temos a votação manual, os índices de fraude e de confiabilidade dessas eleições, eles são piores do que o exemplo do que o Brasil dá há 26 anos. Mas quem falou isso? Onde você viu esses dados? Todas as pesquisas autoridades dizem, né? Isso. Pesquisas apontam. São pesquisas... Nunca vi uma pesquisa falando um negócio desse, sinceramente. Eu posso te mostrar. A gente pode ter um programa só sobre isso. Eu acho legal também. Diretor, anota aí. Anota um programa sobre urnas eletrônicas. Eu trago o Guilherme e a dados aí. Eu fico no meio, peço uma pizza. Vamos passar para o próximo assunto, vamos relaxar. Vamos mudar. Também não dá para relaxar. Ô, diretor, hoje você pegou pesado. Mas é porque esse é um assunto muito importante e, como disse o Alfredo, tem a ver com a cidadania. Tem a ver com a cidadania. E eu acho que se fosse tão bom assim, estaria nos principais países. Famigerada democracia. E o teu ponto foi perfeito. Exatamente. O exercício do voto é uma das coisas mais importantes. Então é sempre importante a gente discutir isso. Mas a gente pode caminhar com mais leveza, sem dúvida. Por isso que eu respeito a todos, igual de ouvir a opinião de todos. Por isso que eu acho tão importante que, quando há impasse, que seja feito talvez as duas coisas ou que se escute a população.